Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Estamos juntos em mais uma manhã na presença do Senhor, ou mais uma tarde, à noite, eu não sei a hora que você vai estar ouvindo esta palavra. De uma coisa eu tenho certeza, Deus trouxe você aqui para ouvir o Evangelho, para ser alimentado pela palavra que tem poder não apenas para te abençoar, mas para transformar a sua natureza, te dar uma nova vida. E eu creio que somente pela mensagem do Evangelho, homens pecadores podem crer em um futuro diferente e podem ter a certeza de que a vontade de Deus é nos abençoar. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o 5º dia de 21 dias que estamos juntos meditando na palavra para que possamos lançar as redes. O meu desafio aqui nesses 21 dias é te capacitar para que você seja um ganhador de almas, para que você seja uma ferramenta útil, afiada e preparada para servir as pessoas, para ganhar almas e para ser um canal poderoso nas mãos de Deus. Nós dividimos esses 21 dias em 3 blocos de estudo. Nesse primeiro bloco, eu estou falando sobre o poder do Evangelho. Então, estamos fundamentando conceitos que são importantíssimos para que a sua fé seja firmada. E nas próximas 2 semanas, iremos ter uma outra abordagem para te capacitar e preparar. Mas não adianta eu te falar para entrar no mar sem primeiro falar para você que você é um pescador e contar para você as coisas maravilhosas sobre a graça de Deus. Então, quero que o teu coração esteja aberto para receber de Deus e por isso eu desejo orar por você agora. Amém? Feche os seus olhos aí. Pai, que a sua palavra nesta manhã venha de encontro aos nossos corações. Que o seu Espírito abra os nossos olhos para que possamos ver o Senhor. Não queremos falar sobre experiências humanas, sobre conceitos humanos. Queremos falar sobre Cristo. O Senhor é o centro aqui, Senhor. Te damos total acesso ao profundo do nosso coração para que sejamos iluminados pelo Evangelho e pela sua palavra. Em nome do Senhor eu oro. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu estou chamando de a salvação é pela fé e não pelas obras. Somos salvos pela fé. Você precisa crer nisso. Para compartilhar essa palavra, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra em Efésios 2, versículo de número 8. Efésios 2, no versículo 8 é que nós iremos ler. Efésios 2, verso 8. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é um dos textos mais lindos na palavra de Deus, na minha opinião, porque ele tira o homem do centro e coloca Jesus no centro. Ele tira o esforço do centro e coloca a graça no centro. Hoje, antes de estar aqui com os irmãos, estava meditando. Ontem à noite fizemos uma reunião de treinamento com a nossa igreja local em Matinhos, a respeito do projeto Lançando as Redes. E no final da reunião a irmã veio falar comigo. Eu acordei pensando nisso. Pastor, o mais difícil é desconstruir tudo aquilo que eu aprendi que não estava em linha com o Evangelho. E a minha cabeça fica totalmente bagunçada agora. O que eu faço? Eu disse para ela, continua ouvindo o Evangelho. E ela disse, é tão simples, quando a gente tira o homem do centro, a Bíblia fica tão simples.
Quando a gente coloca Jesus no centro, as coisas ficam mais claras. E eu disse para ela, irmã, e a sensação que a gente tem é mais ou menos assim, ó. Na nossa cabeça fica tudo bagunçado, mas dentro do nosso espírito a gente sabe, Cristo está sendo exaltado. Essa é a verdade. Nós precisamos entender que o evangelho não é sobre o homem, não é sobre as obras humanas, é sobre Cristo. E aqui em Efésios 2, a Bíblia coloca o fundamento principal do evangelho, é a salvação. A salvação não é algo que eu conquisto, a salvação é um presente, é um dom, a palavra dom é presente. A salvação não vem pelo meu esforço, não vem pelo meu mérito, não vem das minhas boas obras e nem boas ações. A salvação vem pela graça de Deus e é recebida pela fé, e isso muda tudo. Certa vez, C.S. Lewis, provavelmente você já ouviu falar dele, ele é aquele homem que escreveu aquela trilogia As Crônicas de Nárnia. Você já deve ter assistido algum filme das Crônicas de Nárnia. E Lewis era um grande teólogo, e certa vez ele foi participar de uma reunião sobre as religiões e perguntaram a ele, na sua opinião, qual é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões? C.S. Lewis disse, o cristianismo não é diferente por conta das boas obras daqueles que o praticam, porque todas as religiões têm boas obras. O cristianismo não é diferente por conta da conduta e do bom testemunho daqueles que o praticam, porque muitas religiões também fazem com que as pessoas vivam e tenham bons testemunhos. O que torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões é que em todas as outras religiões o homem precisa fazer alguma coisa para receber a salvação. E no cristianismo não foi o homem que caminhou em direção de Deus, mas é Deus que vem em direção ao homem e oferece salvação gratuita a todos aqueles que creem nele. É simples. É pela graça. Não, mas eu preciso me esforçar, eu preciso merecer. Não. A salvação é pela graça. Você foi aceito porque alguém pagou o preço por você. Mas isso é injusto. Sim. A graça, num primeiro momento, parece injusta. Mas a gente disse aqui esses dias, a cruz muda tudo. A graça exalta a justiça de Deus. A graça faz com que o Deus que é justo se torne ainda mais grande, porque ele é gracioso. A salvação não vem pelo meu desempenho. Qual é o problema da religião? Qual é o problema dos religiosos? É o desempenho. Eu chamo o desempenho de justiça própria. Mas lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Em Romanos 11, 6, a Bíblia diz, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A graça não veio para aqueles que são bonzinhos. A graça veio para aqueles que são maus. A graça não veio para aqueles que são merecedores. A graça veio para aqueles que não merecem. Não existe quantidade de boas ações que você faça que vai ser capaz de apagar os seus pecados. Nenhum esforço humano vai te qualificar a ser aceito diante de Deus por conta das suas boas obras. Foi exatamente por isso que Jesus veio, para oferecer graça, perdão e nova vida àqueles que não podiam receber isso com a própria força e com os próprios méritos. Por isso que nós dizemos que graça é favor
imerecido. Fala assim comigo: a graça é favor imerecido. Lembra lá do livro de Lucas, capítulo 18, a história do fariseu e do publicano? A palavra diz que subiram 2 homens para orar. O publicano, religioso, orava dizendo: ó Deus, obrigado porque eu não sou como esse... quer dizer, o fariseu orando, né, disse: ó Deus, obrigado porque eu não sou como esse publicano religioso, esse publicano ímpio. Eu sou um fariseu, eu sou um homem religioso, eu sou um homem que cumpre a lei. Do outro lado, o publicano estava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pobre pecador. A Bíblia pergunta: qual dos dois desceu do monte justificado? Aquele que se achava superior ao outro? Ou aquele que sabia que não merecia? Responda você. A gente precisa pregar isso para as pessoas. Não é porque você merece. Não é porque você é bom. Mas sim porque você crê. Porque Deus é bom. Ele é gracioso. E se você quer ser salvo, você simplesmente precisa crer naquilo que Cristo fez na cruz no seu lugar. A fé que salva é como uma mão que se estende e pega nas mãos do Senhor. Ele nos salva. A fé é esse canal. A fé não é uma moeda, tá? Existe uma moeda no céu. Qual é a moeda? É o sangue. O sangue é que pagou. Mas a fé é um canal. A fé é o meio pelo qual nós acessamos a salvação. Romanos 3:28, a Bíblia diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando a gente lê esse texto, a religião não entende. Pregadores da lei não lê esse texto. Gálatas 2:16 diz: sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. A fé não tem nada a ver com esforço. Tem gente que se esforça para ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso agradar a Deus. Eu preciso permanecer. Não, 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 não. Fé não é uma moeda. Quando você tiver muito, você vai conseguir comprar. Não. A maior expressão de fé é o descanso. Eu creio naquilo que Cristo fez. Eu não preciso me esforçar para merecer. Eu não preciso me esforçar para querer agradar a Deus por mim mesmo. Os meus filhos são muito amados. Eles não precisam fazer absolutamente nada para que eu os ame, para que eu cuide deles, para que eu possa colocá-los em um lugar de primazia no meu coração. Tudo que eu faço é para eles. Eu tô na rua, eu vejo um brinquedo, eu já penso neles. Eu tô em algum lugar, eu vejo uma paisagem, eu já imagino, se eles estivessem comigo. Ontem eu estava viajando, voltando para casa, estava no pôr do sol, coisa mais linda. Na hora eu pensei, se as crianças estivessem aqui. Se minha esposa estivesse aqui. Mas eu não amo os meus filhos porque eles são bons. Eu não amo eles porque eles me obedecem. Eu não amo eles porque... Não, não, não. Eu simplesmente os amo porque eu os amo. Então a fé, ela precisa descansar no fato de saber que somos amados. A fé vai receber pela graça aquilo que Jesus comprou na cruz.
Por isso que nós precisamos olhar para Jesus. Por isso que nós precisamos trazer Jesus para o centro das nossas pregações. Por isso que quando nós formos pregar, porque estamos aqui para lançar as nossas redes, nós precisamos colocar Jesus no centro de tudo que nós fazemos. A Bíblia fala que Abraão creu na promessa de Deus. Mas ele creu quando nem sinal tinha. Abraão não se esforçou muito para conquistar a sua bênção, ele só creu. No final da sua vida. A Bíblia fala, em Romanos capítulo 4, que Abraão já tinha o corpo amortecido, mas ele cria. Em si mesmo não havia mais possibilidade de ser pai. Talvez você pode me perguntar, pastor, mas se a salvação é pela graça, você está falando sobre a fé, e aonde ficam as obras? As obras não são importantes? O bom testemunho não é importante? É óbvio que é. Mas você tem que aprender uma coisa, preste atenção. As nossas boas obras são frutos da graça, não uma condição para receber a graça. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as obras. O fato de eu ser salvo por Jesus é que vai me capacitar a ter boas obras diante de Deus, não o contrário. Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque a verdadeira fé vai me levar a ter obras como fruto. A verdadeira graça sempre vai produzir transformação. Mas você precisa entender que essa transformação é resultado da salvação, não é uma condição para eu ser salvo. A salvação não é o fim da jornada, ela é o começo da jornada. A salvação é a porta de entrada para o relacionamento com Deus, não é o prêmio que eu vou receber de Deus por ser um bom filho ou por me comportar bem. Nós somos salvos sem as obras, mas somos salvos para as obras. O Evangelho vai mudar o nosso coração e um coração transformado vai começar a gerar atitudes que glorificam a Deus. Lembra de Zaqueu? É o exemplo perfeito aqui de novo. Zaqueu foi salvo. Qual foi a resposta? Qual foi a atitude de Zaqueu depois de ser salvo? Ele não viveu uma vida de pecado, ele não mergulhou numa vida de erro. Não. Quem é salvo não consegue viver no pecado. Quem é salvo se torna uma pessoa grata. Os salvos, eles desejam de todo o coração agradar a Deus. Foi a fé que salva Zaqueu. E imediatamente os frutos começaram a aparecer. Restituição, generosidade, arrependimento. Mas tudo isso não aconteceu para que ele fosse salvo. Aconteceu porque ele já era salvo. Então, quando a gente for pregar, nós não devemos questionar ou então falar para as pessoas que os frutos têm que aparecer rápido. Não. E também a gente não deve se assustar quando às vezes os frutos demoram um pouquinho para aparecer. Acredite em mim, o nosso trabalho é semear a palavra. Somos semeadores da graça. A semente da graça, quando nasce num coração, vai começar a germinar e os frutos vão vir naturalmente. Muitos irmãos me procuram, pastor, eu não consigo vencer. Eu falei, calma, a semente está aí, continua crendo. Continua crendo, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos da graça. Você vai ver que é questão de tempo para que as obras da sua vida sejam transformadas pelo poder do Espírito e você comece a manifestar as obras da graça. Amém?
Essa tem que ser a nossa pregação. Somos salvos pela graça. A salvação não é pelas obras. Quem pode dizer glória a Deus? Queria orar com você. Repete uma oração comigo. Feche seus olhos agora. Diga assim: Pai, obrigado por me salvar sem que eu merecesse a salvação. Obrigado porque a sua graça me alcançou. A sua justiça me justificou. Me ensina, Senhor, a viver pela fé todos os dias, confiando na sua perfeita obra. Que a minha vida, Senhor, reflita aquilo que eu recebi de Cristo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero te fazer um desafio. Você conhece alguém que está sempre com aquele pensamento assim: eu preciso melhorar? Tem que arrumar minha vida? Eu queria que você conversasse com essa pessoa hoje. E que você falasse assim para ela: olha, Jesus não está esperando você melhorar. Jesus quer que você venha até Ele do jeito que você está. Não espera ficar limpo para depois tomar banho. Entra embaixo d'água. Entra debaixo do chuveiro. E as águas da graça de Deus vão te limpar. Procura essa pessoa hoje. Deixa Deus usar você para falar o coração dela. Amém? Também quero pedir que, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Clica no gostei do vídeo. Compartilha sobre essa palavra nos nossos grupos também. É muito importante porque outras pessoas veem. Posta nas suas redes sociais. Me marca lá que eu vou repostar os irmãos. E deixe também aqui abaixo seu comentário. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Coloca também no sininho para que o YouTube avise você amanhã de manhã quando a gente estiver online de novo. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz. Estamos juntos. Tchau, tchau.